Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema o Evangelho. Quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Também na quarta-feira, às 15 horas, temos a tarde da bênção. Você é convidado a estar conosco. Você que precisa de oração, esteja conosco. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o Evangelho. Na verdade, este assunto do Evangelho é uma série de mensagens que eu estou ministrando na igreja e desejei compartilhar com você por este canal. Eu entendo que muitas pessoas têm um conceito errado acerca do Evangelho e essa distorção leva a pessoa a ter frustrações, engano, e ela vai ir para o caminho da frustração e não só a frustração. Muitas pessoas entram para o caminho do ateísmo e desiste porque a interpretação errada o leva à frustração. Portanto, eu quero compartilhar essa palavra a partir do capítulo 1 de Romanos, do verso 1 ao 17, fala sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nesta breve meditação aqui, eu quero pontuar 2 questões que eu julgo ser pertinentes: a finalidade do Evangelho e a prioridade do Evangelho. E eu iniciei lendo no capítulo 1, verso 1 de Romanos, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Paulo ele se apresenta como um homem que foi separado para anunciar o Evangelho. Como em programas anteriores eu falei, para você que não já me assistiu, eu estou chovendo no molhado, mas para você que está chegando hoje, eu dei uma definição do Evangelho bem sintetizada. O Evangelho é Cristo e sua obra. E eu li aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Muitos definem o Evangelho como uma boa notícia. Como eu já afirmei reiteradas vezes, até mesmo por este canal, que o Evangelho não pode ser resumido numa boa notícia, porque alguém que recebe uma boa notícia e fica só na notícia e não tem ações práticas, ele não tem resultado algum. Por isso que o Evangelho é Cristo e a sua obra. Mas eu quero destacar aqui o que o apóstolo Paulo fala, que o Evangelho é de Deus. Em outras palavras, o Evangelho não é do Paulo, o Evangelho não é do João, o Evangelho não é da Igreja Batista Renascer, da qual eu faço parte, e nem de mim, o João que vos fala. O Evangelho é de Deus. Em outras palavras, não vem querer manipular, não vem querer ser detentor do Evangelho, que o Evangelho não é de A ou de B, o Evangelho é de Deus, do Todo-Poderoso. Na sequência, no versículo 2, eu leio o seguinte: qual foi de Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Eu deveria ter lido esses 2 versículos, junto, mas eu volto no versículo 1, que fala que o Evangelho é de Deus, que foi prometido por Deus na eternidade. Então o Evangelho não foi algo que surgiu agora, surgiu com o advento do nascimento de Cristo, não.
já estava no plano eterno. Tanto que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: o Cordeiro Imaculado que foi morto antes da fundação do mundo. Isso mostra que Deus já tinha planejado o resgate do homem do domínio do pecado por meio de uma oferta, que é o seu próprio Filho. Ele foi oferecido como o Cordeiro Imaculado. Tanto que João, ao vê-lo, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 3, assim: em respeito do seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele faz um contraste entre a vida humana de Jesus e a vida, a deidade de Jesus e a humanidade de Jesus. Ele foi aquele prometido pelos profetas, ou melhor, prometido por Deus, anunciado pelos profetas, que veio da geração de Davi, da descendência de Davi, como homem, nascido de mulher. Ou seja, por isso que em textos anteriores eu até falei, Jesus sempre identificava o Filho do homem, ou seja, do pó à glória, ou seja, ele veio da terra e veio de Deus. Ele sabe, por isso que eu acho que é importante eu pontuar aqui, que Jesus, ele sabe quais são os seus dilemas, ele sabe quais são as suas dores, o seu sofrimento, as suas demandas, as suas lutas, os seus conflitos. Ele sabe, porque ele sabe o que é ser homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi pecado, foi tentado, mas não pecou. Ele foi como um de nós, sujeito a pecar, mas não pecou. Agora ele veio de Deus, ele é eterno. Mas na sequência diz o seguinte: por intermédio de quem vimos a receber graça, apostolado por amor do seu nome, para a obediência pela fé entre todos os gentios. Assim, é pela fé que eu recebo esta mensagem, anuncio essa mensagem, é através da fé. Não é por mérito, não é por nascimento, nada disso. Ele está dizendo é por fé, cujo número sois também vós, chamado a ser de Jesus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santo, para vós outros a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Então Paulo dá essa introdução dizendo o seguinte: olha, eu estou anunciando para vocês o Evangelho de Deus, eu fui chamado, e esses ensinamentos aqui é esclarecedor. Na sequência eu quero acelerar aqui por causa do meu tempo, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque a Deus a quem sirvo no meu espírito e no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. E aqui ele fala o evangelho de Jesus. Lá ele fala assim, o evangelho de Deus, e ele fala assim, o evangelho de Jesus, e eu estou fazendo menção, ou seja, da boa notícia de que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para salvar. Entenda uma coisa, querido, Jesus não veio aqui para curar ninguém, Jesus não veio aqui para ressuscitar ninguém. Isso o Eliseu já tinha feito, fazer maravilhas o Moisés já tinha feito, os apóstolos já tinham feito milagre. Jesus não veio aqui, ele fez essas coisas e pode fazer hoje ainda. Mas a principal missão de Jesus, ele reiteradas vezes ele afirmou: o Filho do Homem veio aqui para dar a vida em resgate de muitos. Ele veio aqui para dar a vida, para nos salvar, para nos conduzir a Deus. Mas como o meu tempo aqui é pouco, eu quero ir para o final aqui
e apontar aquilo que eu afirmei inicialmente. Qual é a finalidade do Evangelho? O Evangelho é anunciar a obra de Cristo, o que Ele fez pelos homens. Agora, qual que é a prioridade do Evangelho? Nós, como estamos no Evangelho, a prioridade é anunciar o Evangelho aonde Jesus ainda não é conhecido. E neste texto de Romanos, capítulo 15, precisamente no versículo 20, Paulo diz assim: esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho aonde Cristo, Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para falar e edificar sobre fundamento a lei. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele. Por isso, eu entendo o seguinte, que a prioridade do Evangelho é ir aonde não tem conhecimento de Cristo. Eu entendo que não há necessidade de igreja evangélica aqui em Caratinga. Quando fomos abrir essa igreja, eu falei assim, não há necessidade, tem igreja tropeçando uma na outra. Se nós abrir essa igreja, se não for com visão missionária para levar o Evangelho aonde não se conhece, não faz nenhum sentido. E graças a Deus temos tido a oportunidade de enviar recursos para as missões. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque a prioridade é levar o Evangelho aonde as pessoas não conhecem. E qual que é a finalidade? Tornar Jesus conhecido. Porque nós cremos. Aí eu volto aqui para concluir o meu raciocínio. Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha concepção é a mesma do apóstolo Paulo. Eu creio que o Evangelho muda, mas nós temos muitas pessoas que elas dizem conhecer Jesus e a vida delas estão a mesmice. É justamente porque elas não conhecem o Evangelho, elas conhecem religião, elas conhecem dogma, elas conhecem preceitos humanos, porque quem conhece o Evangelho, ele terá uma vida abundante. E Jesus disse o seguinte: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, uma vida abundante, uma vida feliz. Só tem aqueles que têm um encontro com o autor da vida. E o Evangelho não é amontoado de informação, o Evangelho não é amontoado de regras, o Evangelho é seguir Cristo, a Cristo, o autor da vida. E você é convidado. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansado de quê? Da mesmice, de uma vida monótona, de uma vida sem sentido. Ele convidou e continua convidando. Você que quer ter uma vida mudada, eu te convido a orar comigo nesse instante e pedir a graça de Deus por meio do Evangelho. Pai Santo, a Tua palavra afirma que ninguém conhece o Senhor a não ser que o Senhor o revele. E o nosso conhecimento de Ti não advém da nossa intelectualidade, mas é através da revelação, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Há muitas pessoas desejosas em conhecer o Senhor. Por isso eu te peço que, entre estes que me assistem, que o Senhor possa usar da sua graça e usar essa breve meditação para falar ao coração da graça salvadora por meio de Cristo Jesus, o qual o Senhor enviou para nos salvar. E é no nome dele que eu me dirijo a Ti em oração, rogando ao Senhor por todos estes. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.